A graça e a paz aos amados irmãos, que o amor e a graça do nosso Deus esteja presente em cada lar. Vamos abrir nossa Bíblia num texto bastante conhecido, está em Filipenses 4:13, e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam este versículo como se fosse um chavão, achando que tudo pode ser feito. Mas a palavra do Senhor é tão clara e o contexto que antecede este versículo é bem claro quando Paulo diz que ele conseguiria viver na escassez, passar por necessidade, fome, por situações adversas, porque o foco de Paulo era fazer a vontade do Senhor. E ele sabia que a vida aqui, nesta terra, era passageira. Mas o que aguardava ele no porvir era algo extraordinário. Então Paulo sabia bem que o viver dele aqui na terra tinha hora e tempo contado, mas o viver na eternidade seria para sempre. Muitos hoje vivem como se estivesse na eternidade, mas a eternidade não é aqui. Aqui nós teremos aflições, desesperos, lutas, seremos ansiosos muitas vezes, almejamos algo e não conseguiremos. E nós temos visto tantos pastores, tantas igrejas pregar um evangelho diluído, um evangelho de prosperidade, e esquece de pregar o evangelho de arrependimento, um evangelho de quebrantamento, onde as pessoas reconheçam e conheçam o Senhor. Oh tempo, precisamos desse tempo para ser tratados quando o Senhor permite algumas lutas em nossas vidas. Essas lutas são pedagógicas porque elas nos tratam a nossa alma, nosso caráter. Que possamos cada dia mais viver aqui, almejando a eternidade, mas viver uma vida que agrade ao Senhor, começando desta vida que vivemos. Que os irmãos tenham cada dia sede da palavra do Senhor, para vivermos aqui, almejando morar na glória com o nosso Deus. Vamos participar dos louvores e da ministração da palavra do Senhor. Toda minha vida
me sinto tão seguro. No teu colo altíssimo. Não havia olhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não havia olhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
graça e a paz a todos os amados irmãos, uma boa noite. Que a boa mão do Senhor permaneça proporcionando cuidados a cada querido irmão, a cada família de nossa igreja. Que as misericórdias do Senhor se renove todos os dias em favor de cada querido irmão. Peço à amada igreja que continue orando em favor da saúde da irmã Regina. Na terça-feira, pela parte da manhã, ela vai estar se submetendo a uma cirurgia. Ore por ela, para que Deus proporcione cuidados em favor da sua filha. O Nilander também vai estar se submetendo a uma cirurgia nos próximos dias. Ore pelo Nilander, irmão da irmã Núbia. Não deixe de orar pela saúde do irmão Valdivino, para que Deus possa estar restaurando, trazendo renovo, alegria ao seu coração. A mensagem de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. O tema da nossa reflexão de hoje, o foco em Jesus. O versículo 2 do capítulo 12 diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Existe um ditado que diz: se você não encontrar solução para os seus problemas que estão em sua volta, então olhe para cima. Aprenda a olhar para cima. Por quê? Tudo começa em Jesus. Tudo se aperfeiçoa em Jesus. Tudo termina em Jesus. Por esse motivo, o autor de Hebreus diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Queridos, muitas vezes desanimamos em nossa caminhada pelo fato de estarmos com o nosso foco em outro lugar, no lugar errado. O nosso foco muitas vezes fica nas finanças, preocupação com doença, preocupação com a morte, preocupação com o desemprego, preocupação até com o coronavírus. Mas a preocupação principal, a nossa única preocupação, deve ser de olhar para Jesus. Ele deve ser o nosso foco. Por quê? Quando somos guiados por Jesus, quando Ele é o nosso foco, caminhamos firmes em direção da vitória. Quando eu estou firmado em Jesus, meus olhos são iluminados pelo Espírito Santo. Ouço a sua voz e tenho discernimento. Quando olhamos para Jesus,
ele começa a direcionar a nossa vida. Quando nos comprometemos em colocar o nosso foco no Senhor, há uma promessa de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz: buscai em primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. No início da pandemia, fiquei muito aflito com o decreto que ordenou o fechamento dos templos. Como pastor, fiquei um pouco ansioso, preocupado como que poderia desenvolver a atividade do pastoreio de cada querido irmão, a obra missionária, a assistência social e tudo que está relacionado à igreja. E lembro-me que em um dos momentos que fui orar, senti o Espírito Santo falando ao meu coração: pregue a palavra, faça isso com amor, use todos os meios necessários, pregue a palavra e deixe o resto que eu cuido. Por isso, o foco deve estar em Jesus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando o Senhor é o nosso foco, Ele começa a trabalhar uma visão nova, outros valores, uma percepção nova. Nunca se pregou tanto o Evangelho como agora. No início da pandemia, como falei, os templos fechados, mas Deus providenciou maneiras diferentes para que diversos mensageiros de Deus, pregadores, divulgassem a sua palavra. Nós precisamos aprender que em todas as áreas da nossa vida precisamos de Jesus. Por quê? Sem Jesus, estamos perdidos em todas as áreas da vida. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a segunda parte do versículo diz: porque sem mim vocês não podem fazer nada. O Senhor Jesus é o nosso mantenedor. É Ele que nos aperfeiçoa. É dele que vem a graça, a misericórdia para o dia a dia de nossa vida. É de Jesus que vem a iluminação. Se você crê nisso, coloque o foco no lugar certo. Coloque em Jesus. Por quê? Toda vez que perdemos o foco, afundamos. O exemplo disso encontramos no apóstolo Pedro, que alta madrugada, ao encontrar-se com Jesus, Jesus estava aproximando-se do barco em que os apóstolos estavam. Pedro saiu de dentro do barco corajosamente e foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Mas de repente Pedro tira sua visão de Jesus e coloca na tempestade, coloca em sua volta, consequentemente começa a afundar. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Por isso que o nosso foco precisa sempre ser o nosso Senhor Jesus. Não adianta colocarmos o foco na nossa capacidade intelectual,
no nosso emprego, estabilidade, no nosso talento. Não adianta colocar o foco no dinheiro. Não adianta colocar o foco na dor da sua alma. Não adianta colocar o foco nas lutas interiores. Toda vez que você fizer isto, vai afundar. Mas se o foco estiver em Jesus, então não importa o que esteja ao seu lado, você vai andar sobre as águas, vai enfrentar as tempestades, não vai afundar, porque o Senhor é a sua força. O Senhor vai guiar os seus passos. Então, não tire os olhos de Jesus. Ele vai te ajudar a reinventar, vai te ajudar no dia a dia, nos desenvolvimentos de suas tarefas, de suas responsabilidades. O foco precisa estar em Jesus. O mundo, antes da pandemia, estava focado nas riquezas desta terra, na bolsa de valores, no petróleo, capitalismo em alta e tantas outras coisas. Mas Deus tem mostrado nesse momento de pandemia a fragilidade das estruturas, a fragilidade humana, a fragilidade dos homens. Não há segurança nessa terra. Não há como ter estabilidade nessa terra. Os homens, o mundo, é como se estivessem todos loucos, perdidos. Na verdade, Deus está dizendo: a loucura dos homens não funciona. Os valores dos homens não funcionam. Mas olhar para cima, olhar para Cristo, sim. Porque os valores de Cristo são eternos. Os homens perderam-se, mas Cristo permanece para sempre. Queridos, a nossa maior necessidade é de Jesus, do poder do Espírito Santo em nós, da restauração da nossa alma. Às vezes nós nos preocupamos tanto com os problemas em nossa volta que esquecemos que temos um futuro brilhante, um futuro com Jesus. Hoje, olhemos para Jesus. Ele tem um futuro para mim, um futuro para você. Neste caminho com Jesus, não tem um mapa. Nesta caminhada com Jesus, não tem uma rota precisa. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Senhor Jesus não quer dar um mapa a ninguém. Ele quer segurar na tua mão, na minha mão, e dizer: vem comigo, filho. Vem comigo, vou colocar uma nuvem sobre sua cabeça quando tiver um sol forte. Vem comigo, vou colocar uma coluna de fogo quando você estiver em escuridão. Vem comigo, vou te mostrar o caminho. Vem comigo, vou restaurar as forças. Vem comigo que eu quero entrar em sua casa.
Quero reconstruir a sua história. Queridos, as estatísticas desses dias estão revelando que está tendo muitos problemas dentro das casas. Agressões de todos os tipos, divórcio. Precisamos orar. Precisamos pedir ao Senhor socorro e misericórdia para que o Senhor entre dentro das casas, para proporcionar uma nova história a essas pessoas. Para que aconteça tudo isto, teu foco deve ser Jesus. Ele vai ser a sua esperança. Ele vai ser o autor e consumador da sua fé. Jesus quer transformar e restaurar a sua vida. De repente você está ouvindo essa palavra, não tem certeza da sua salvação e tem andado desanimado, triste. Coloque o seu foco em Jesus. Ele quer restaurar a sua vida. Há um cântico bem antigo que diz: há momento que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momento que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Querido, coloque o seu foco principal em Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Oremos, querido Pai. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor seja o meu foco, o nosso foco. E se alguém está ouvindo essa Tua palavra, Senhor, e tem se sentido desorientado, sem esperança, que o Senhor possa ser o foco dessa pessoa, que ela abra o seu coração para Jesus e coloque sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Oremos também, Pai querido, em favor dos teus filhos amados, os discípulos de Jesus, o povo da igreja. Tu sabes das necessidades de cada um, dos anseios, das preocupações. Pedimos de Ti, nesse dia, ajuda-nos, para que coloquemos em Ti o nosso foco. Que o Senhor seja a primazia, o primeiro no meu coração e no coração de todos nós. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Que ela proporcione esperança, alegria, discernimento a cada ouvinte. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Depois de participarmos da porção santa da palavra do Senhor, através dos louvores, através da ministração, estamos encerrando este momento aqui
Lembrando aos irmãos que nossa vida cristã se estende aonde quer que estejamos. Vamos estar orando uns pelos outros, clamando pelo nosso país, orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que vão submeter a cirurgias, pelos profissionais da saúde, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que tenhamos paz sobre a terra. O povo do Senhor precisa levantar-se para orar. Clamar ao Senhor que sabe e conhece todas as coisas, mas que quer ver o povo dele diante do seu altar, clamando e glorificando o nome do Senhor. Que todos tenham uma semana de paz, uma semana de bênçãos. Mesmo se as lutas estiverem ao nosso redor, sejamos homens e mulheres que aprendamos a depender do Senhor em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Amém.